depois de separar, depois de garantirmos que o operador que manda não é o menos, nem o mais, nem a multiplicação, sentimos que pode haver alguns limites que ainda não estão bem assim, bem imediatos. Portanto, existe ainda um quarto operador, que é a composta. Quando nós temos coisas deste género, portanto, o conceito de composta é literalmente o cerne deste segundo passo. Vai-nos dar jeito de saber trabalhar com o operador após e também separar entre aspas compostas. Portanto, vindo para este primeiro exemplo, este operador, que é uma bolinha, ele lê-se após. Portanto, o que está aqui escrito é sendo x após 2x mais 1. Como é que se usa este operador? A regra é muito simples. Todos os x do lado esquerdo vão ser substituídos por o que está a expressão do lado direito. Portanto, neste caso fica seno de vi 1x, não vou escrever x, vou substituir por 2x mais 1. Portanto, neste caso, fica seno de 2x mais 1. Porque a regra diz-me, onde eu vir um x do lado esquerdo, vou substituir por isto. Já este segundo exemplo, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, eu neste caso vejo 2x e vão ser substituídos por isto, ln de x. Portanto, neste caso fica raiz, vi um x está ao quadrado, portanto fica ln x ao quadrado, mais vi um x, ln de x, mais 1. Não é um x, portanto não preciso substituir. Mas agora, o que nos vai dar realmente muito jeito é separar estas compostas. Parece que está cá uma função cá fora que está a moldar uma função mais pequena. Portanto, parece que a função do lado esquerdo está a engolir, entre aspas, a função que está do lado direito. E aqui vamos fazer exatamente isso. Portanto, vamos separar essa tal composta e vamos ver quem é que é a função que está a engolir e a ser engolida. Portanto, neste caso, podemos ver que a função que está cá fora, portanto, a função que parece que está a engolir a outra, é o ln de x após seno ao quadrado de x. Portanto, porquê é que esta expressão funciona? Porque se eu substituir todos os x por seno ao quadrado de x, vou obter exatamente a minha expressão original. Portanto, eu acabo por registar que esta é como se fosse a minha função f e esta é a minha função g, como está aqui. Já neste último exemplo, podemos fazer a mesma coisa. Portanto, qual é que é a função cá fora? Qual é que é a função que está a ser engolida? Portanto, neste caso, a função que parece que está cá fora a engolir é o e de x e composto por 2x. Porquê é que esta expressão está certa? Porque se eu substituir todos os x do e de x por 2x, vou obter a minha expressão original. Portanto, este acaba por ser o meu f e este aqui acaba por ser o meu g. Portanto, saber separar compostas vai ser o principal segredo. Nós começamos a limpar, entre aspas, a função. Portanto, o primeiro passo vai ser identificar a composta e não precisamos do f para nada. Basta só registarmos o g. Portanto, vamos separar a composta como fizemos nos exemplos acima. Vamos ter f após g e vamos guardar essa função que está a ser engolida. A função mais pequena. Porque depois, pelo segundo passo, vamos multiplicar o limite original por uma espécie de conjugado que vai ser g de x menos g de a. Portanto, reparem que isto simplesmente é 1. Vocês estão a multiplicar por 1, portanto, é uma mesma ideia dos conjugados das raízes, só que este aqui é um conjugado um bocado mais flexível, que não é só para as raízes, é para qualquer função. Portanto, depois de multiplicar a função pelo conjugado, este conjugado especial, vamos trocar denominadores. Portanto, nós vamos ter este denominador do conjugado e aqui o denominador da função original. Nós vamos simplesmente trocar os dois. Portanto, quem está para a esquerda vai para a direita e direita à esquerda. Porquê é que podemos fazer isto? Porque como nós estamos a multiplicar, nós podemos trocar e usar a propriedade das frações. Portanto, depois de trocar denominadores, vamos fazer uma mudança de variável do limite do lado esquerdo, que vai ficar com a variável y, e o limite do lado direito vai ficar com a variável x. E a mudança de variável que vamos fazer do lado esquerdo vai ser y igual a g de x. E vai ser sempre esta. E também, caso seja mais rápido, o y vai sempre tender para g de a. Portanto, uma nota muito importante. Enquanto nós estamos a fazer estes dois passos, não simplificar nada, não juntar números, não cortar nada, porque isto por si só vai ser uma redundância. Portanto, pode haver ali, por exemplo, as parcelas que cortam umas com as outras, mas é muito importante segurar até ao fim, pelo menos até aqui, até ao quarto passo, não simplificar nada, até pelo menos fazer a mudança de variável do lado esquerdo e do lado direito, até pelo menos ao passo 3. Mas atacando logo um exemplo, temos aqui este limite. Se eu seguir o protocolo habitual, eu perguntar-me qual é que é o operador que manda aqui, portanto eu não tenho mais, não tenho menos, nem vezes. Portanto, neste caso, vou perguntar-me se tenho a composta. Portanto, neste caso, eu já não preciso de separar, mas talvez precise de limpar. Portanto, será que eu tenho aqui algum tipo de composta? Portanto, neste caso, o meu numerador pode ser separado em ln de x composto 1 menos 100 de x. Portanto, eu tenho aqui a minha composta. Eu tenho aqui uma função composta. Porquê? Se eu substituir todos os x do lado esquerdo por 1 menos 100 de x, eu vou obter a minha expressão original. Portanto, tenho uma composta. Portanto, depois de fazermos a composta, identificamos o nosso f. Este é o meu f e este é o meu g. O meu f nunca vamos usar, portanto realmente não precisam de saber que o f é o ln de x, o que importa é o g de x. Portanto, para o passo a seguir, podem já calcular o g de 0. Porquê 0? Porque o a é 0, porque o x tende para 0. Portanto, neste caso vai dar 1.
porque sendo 0 é 0. Portanto, já temos tudo o que precisamos para limpar. Portanto, o que nós vamos fazer a seguir vai ser multiplicar pelo conjugado. Portanto, podemos já pôr aqui um vezes e um traço de fração. A primeira parcela do conjugado vai ser copy-paste do get de x. Portanto, o nosso get de x é 1 menos seno de x. O que eu faço em cima, faço em baixo. Portanto, também fica aqui 1 menos seno de x. Menos obrigatório. E agora vou pôr o meu get de 0. Portanto, neste caso, o meu get de 0 é 1. Portanto, nota muito importante. Não simplifiquem nada disto. Não de todo, não cortem, não cortem isto. Isto está com um setup muito específico para os próximos passos funcionarem. Portanto, segurem estas redundâncias até pelo menos fazermos a mudança de variável. Portanto, o próximo passo vai ser trocar denominadores. Portanto, este vem para aqui e este vem para aqui. Portanto, ficamos com esta expressão. Portanto, este x foi para aqui, ficou aqui. E este 1 menos seno de x menos 1 foi para aqui e ficou aqui. Reparem que eu não simplifiquei nada e ainda não cortei nada. Portanto, reparem também, reforço que os numeradores não se mexem. Quem nós vamos mexer são nos denominadores. Portanto, os denominadores é que vão trocar de posição. E agora, quarto e último passo, o limite do lado esquerdo. Portanto, este limite aqui, vamos fazer a mudança de variável y igual a get de x. Portanto, neste caso, a mudança de variável que nós vamos fazer vai ser y, vai ser igual a 1 menos seno de x. Portanto, reparem que isto é exatamente o meu get de x que eu identifiquei da composta. Portanto, neste caso, como o y é igual a 1 menos seno de x, podem usar a fórmula que é simplesmente que é de a, podem fazer de 0 e vão concluir o mesmo, que o y vai tender para 1. Como podem ver, é exatamente igual ao nosso get de 0. Portanto, depois de fazer a mudança de variável apenas no limite do lado esquerdo, nós vamos ficar com dois limites. E podem também reparar aqui numa coisa engraçada, que isto é um sintoma deste método, que é nós temos exatamente aqui o nosso get de x repetido. E que aparece no numerador e no denominador. Portanto, é por isso que é importante vocês não juntarem estas constantes aqui, porque isto vai acontecer. É simplesmente um sintoma. E é por isso que esta mudança de variável funciona. Portanto, ficamos com o limite de y a tender para 1, onde eu vir 1 menos seno de x, vou colocar um y, portanto fica ln de y a dividir por... Reparem que isto é o meu y, foi por isso que vocês não juntaram nada. Portanto, ficamos com y menos 1. Portanto, reparem que este menos 1 é exatamente este menos 1. Vezes, portanto, como a mudança de variável foi apenas do lado esquerdo, o fator do lado esquerdo, o fator do lado direito fica normal. Vamos fazer copy-paste exatamente do limite de x. Portanto, fica normal. Limite de x a tender para 0 de 1 menos seno de x menos 1 a dividir por x. Portanto, agora... podem fazer tudo o que quiserem, podem simplificar, podem cortar, portanto podem finalmente cortar estes uns, o setup já está feito e podem reparar que ficamos com dois limites muito mais pequenos, sendo este aqui um limite notável, auto-resolveu-se, e este aqui podem simplesmente seguir a mecânica associada do ln de y. Portanto, só alguns reforços. Nós ficamos aqui com o limite de y e aqui ficamos com o limite de x. Isto vai sempre acontecer. Portanto, só para fazer um recap, primeiro identificamos a composta, assim desta maneira, registámos o nosso get de x, o f de x nunca usamos, calculámos o get de a, o a é 0 porque o x está a tender para 0, portanto deu 1. Depois temos o nosso get de x, multiplicamos tudo por este conjugado, portanto reparem que o conjugado é get de x menos get de a dividir por get de x menos get de a, e portanto reparem que aqui temos exatamente o meu get de x menos o obrigatório que estava na fórmula e o meu get de a. Portanto, é 1. Portanto, caso o get de a fosse, por exemplo, menos 1, aqui ficava mais 1, porque era menos 1. Portanto, o que vocês vão fazer em cima, coloquem em baixo, para ser a redundância de multiplicar por 1, que é o tal conjugado. Depois de multiplicarem por um conjugado, vão-se trocar de denominadores. Portanto, este vem para o lado direito e este vai para o lado esquerdo. Portanto, ficamos com isto e nada de simplificar durante o processo, porque depois o lado esquerdo do limite vai ser sofrido pela mudança de variável, que é sempre a mesma, vai ser y igual a get de x, portanto reparem que este 1 menos seno de x é exatamente o meu get de x, e o y vai tender para 1, que é exatamente o nosso get de 0. Portanto, este limite do lado esquerdo vai ser transformado neste limite aqui. Portanto, reparem que também, ao vocês substituírem, ao vocês fazerem a mudança de variável, vocês vão ter exatamente aqui parcelas repetidas e é um sintoma deste método. Portanto, vocês vão ter 1 menos seno de x, 1 menos seno de x repetido, e é por isso que eu vos disse, para vocês não simplificarem e não juntarem constantes. Porque se vocês juntassem estes uns que cortava, ficavam só com menos seno e vocês não viam o vosso y. Portanto, ficava uma mudança de variável um bocado mais difícil de fazer e é menos óbvio. Portanto, segurem, não simplifiquem, vão ficar com isto e, entretanto, está isto. Portanto, este último exemplo é
um limite um bocado, um bocado diabólico, assim dizendo, porque parece que o nosso conjugado original, o habitual, iria ficar um bocado estranho, mas seguimos o protocolo, perguntamos qual é que é o operador que manda em cima, portanto eu rodei tudo o que tem x e neste caso não tenho nem o mais, nem o menos, nem o vezes. Tenho uma composta, a composta é simplesmente raiz de x vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Porquê é que isto funciona? Porque se eu substituir todos os x por cosseno ao quadrado de x menos 1, vou ficar exatamente com a minha expressão original. Portanto, com isto consigo dizer que o meu f é raiz de x e o meu cosseno de x ao quadrado menos 1 é o meu g. Com isto, calculamos o meu g de 1, porque é 1, porque o x tende para 1, portanto o meu a é 1. Neste caso, o meu g de 1 vai dar 1, porque o cosseno de 0 é 1. Portanto, já temos tudo para multiplicar pelo conjugado, que neste caso vai ser... Montamos aqui o setup do conjugado, copy-paste do g de x, portanto é cosseno de x ao quadrado menos 1, que eu faço em cima, faço em baixo, portanto fica cosseno de x ao quadrado menos 1, menos obrigatório, g de 1. Portanto, neste caso o meu g de 1 é 1, portanto fica menos 1. Portanto, nada de simplificar, agora vamos trocar de denominadores, portanto este vem para aqui e este vem para aqui. Portanto, já trocámos os denominadores, portanto reforço que este foi para aqui e este vem para aqui, portanto ficamos com isto. E agora do limite do lado esquerdo, reparamos que temos aqui esta parcela repetida que é exatamente o nosso g de x. Portanto nós vamos fazer sempre esta mudança de variável. Portanto neste limite aqui, a mudança de variável que vamos fazer vai ser y igual a g de x. Mas quem é o g de x? É cosseno de x ao quadrado mais 1. Portanto o nosso y vai tender para g de 1. Neste caso é 1. Portanto, depois de fazer a mudança de variável do lado esquerdo, portanto, reparem que isto aqui está repetido, vai ser o nosso y. Portanto, ficamos com o limite de y a tender para 1, de raiz de y menos 1, a dividir por y menos 1. Portanto, reparem que isto aqui é exatamente o meu y, e é de propósito. Mas como nós só fizemos mudança de variável do limite do lado esquerdo, o lado direito fica idêntico. Portanto, fica x a tender para 1, de cosseno de x ao quadrado menos 1, menos 1 a dividir por x menos 1. Portanto, reparem que aqui ficamos com um limite muito mais pequeno e agora parece que simplesmente a única coisa que fizemos foi tirar a raiz. Portanto, neste caso, reparamos que podemos fazer outra vez exatamente este método. Porquê? Porque este limite aqui ainda não é imediato. E se eu for seguir o protocolo outra vez, porque este aqui é imediato, não tenho que fazer mais nada, mas este aqui, se eu rodear tudo o que tem x e perguntar qual é que o operador que manda, neste caso é a composta, porque eu não tenho nem mais, nem menos, nem vezes, não preciso de separar, mas preciso de limpar outra vez. Portanto, neste caso, se eu identificasse aqui a composta, eu iria concluir que isto era cosseno de x composto por x quadrado menos 1. E porquê que isto funciona? Porque se eu substituir todos os x por x quadrado menos 1, vou ficar exatamente com a minha expressão aqui. Portanto, neste caso, se eu voltar a repetir o método outra vez, porque posso, eu posso simplesmente multiplicar por outro conjugado, que vai ser, este acaba por ser o meu novo g de x, portanto fica x ao quadrado menos 1, que eu faço em cima, faço em baixo, menos obrigatório, g de 1. Portanto, neste caso, o meu g de 1 é 0. Portanto, neste caso, 0. Portanto, reparem que depois de trocar os denominadores neste limite mais pequeno, portanto, aqui ficamos com o novo y, e agora podemos fazer uma outra mudança de variável, mas neste caso vocês têm de trocar de letra. Porquê? Porque vocês aqui já usaram o y, portanto usem outra letra, o a, b, c, z, o que quiserem. Portanto, isto traz-me exatamente para a outra questão. É que nós podemos ter uma função em que temos sucessivas compostas. E isto traz-me a um teorema que se chama regra da cadeia, porque este método tem intimamente a ver com a derivadas e as propriedades dela. Portanto, neste caso, a composta desta função, nós poderemos escrever uma maneira um bocado mais extensa, que é quem está cá fora a moldar, de facto, que nós tínhamos concluído que era raiz de x composto por cosseno de x ao quadrado menos 1, mas depois nós nos parámos que esta função aqui também é uma composta por si só. Portanto, nós podemos simplificar a expressão toda, sendo raiz de x composto por, e neste caso aqui, esta subcomposta fica cosseno de x composto por x quadrado menos 1. Porquê que esta expressão está certa? Porque se eu substituir todos os x por x quadrado menos 1, eu vou obter exatamente a minha expressão original. Portanto, isto fica raiz de x composto por esta composta. Portanto, ficamos com estas três compostas. Portanto, ficamos com raiz de x que está composto por x e composto por x quadrado mais 1. Portanto, cuidado que a ordem importa. Mas o que é que nós podemos fazer com isto? Podemos usar o teorema da regra da cadeia para nós obtermos um produto de três limites muito mais pequenos e todos imediatos. Portanto, neste caso, o truque vai ser, nós colocamos aqui de baixo para onde é que o x aponta originalmente. Portanto, o x tende para 1. E agora o que nós vamos fazer vai ser substituir
todos os x daqui de cima por um número que colocámos cá em baixo. Portanto, 1 ao quadrado menos 1 dá 0. E agora fazemos o mesmo. Portanto, para andar para a esquerda. Portanto, cosseno de 0 dá 1. Portanto, o que nós fazemos agora, já temos aqui esta sequência de números que é 1, 0, 1. Portanto, nós simplesmente podemos usar o teorema da regra da cadeia, um produto de 3 limites muito mais pequenos. Portanto, o que nós iríamos simplesmente escrever aqui seria, iríamos escolher 3 letras diferentes, porque a regra da cadeia, como estamos a fazer limites, convém escolher letras diferentes, mas o que nós iríamos fazer aqui iria ser escrever a definição de derivada de raiz de x neste ponto, escrever a definição de derivada de cosseno neste ponto e escrever a definição de derivada de x² menos 1 naquele ponto. Portanto, isto iria ficar com o quê? Eu aqui vou atribuir a letra z, aqui eu vou atribuir a letra y e isto pode ficar com x. Só para ficarmos com limites com as letras diferentes. Portanto, neste caso, o z vai tender para 1, porque é 1 copy-paste deste número que está aqui. E agora escrevo a definição de derivada de raiz de x. Portanto, vai ser raiz de z menos 1 a dividir por z menos 1 vezes, e agora avanço para o próximo. Portanto, neste caso iria ficar limite de y a tender para 0, portanto, 0, de definição de derivada de cosseno em 0. Portanto, isto iria ficar cosseno de y menos 1 a dividir por y vezes. Agora, fazemos exatamente a mesma coisa. O x vai tender para 1, porque é copy-paste deste número. E agora escrevo a definição de derivada daquele polinómio. Portanto, em baixo já vai ser x menos 1 e em cima vai ser f de x menos f de a. Neste caso, 0. Portanto, ficamos simplesmente com este produto de 3 limites que são todos imediatos. Portanto, é uma consequência deste teorema. Portanto, vocês podem optar ou não por usar este teorema caso queiram, se não, podem simplesmente fazer à mão, aos pouquinhos, que acaba por ser um processo mais, se quiserem, mais seguro, mas vocês podem simplesmente usar este truque, vocês vão sempre, ao fim e ao cabo, vocês vão ter que sempre fazer estas 3 multiplicações, caso tenham mais do que... caso a vossa composta seja um bocado grande, como por exemplo, este exemplo aqui.